TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, salve Maria Imaculada. Está começando mais um programa Só o Amor Constrói. Lembrando que você é convidado a participar conosco, nos falando, nos contando como está chegando o nosso programa até você. Você pode fazer a sua ligação no nosso telefone, que é o 673349-2358, ou mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, 67993470532. No programa de hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre o Catecismo da Igreja Católica. E dando esse início ao nosso programa, vamos refletir um pouquinho sobre a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 10, começando no versículo 11, quando João relata que Jesus diz que eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida às suas ovelhas. O assalariado, que não é pastor, é quem às ovelhas não pertence. Vê o lobo chegar e foge, e o lobo ataca e a dispersa. Por ser apenas um assalariado, ele não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a essas devo conduzir, e elas escutarão minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou minha vida, e assim eu recebo de novo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Cristo reafirma a nós que Ele é o bom pastor. É aquele que cuida de cada um de nós, aquele que dá a vida pela nossa, aquele que nos ama, e nós também somos convidados a amar nosso Senhor Jesus Cristo, esse bom pastor, levando sempre os seus mandamentos, a sua palavra, em especial a todas as pessoas que necessitam. Assim como fez São Francisco de Assis, quando escuta a voz que vinha do crucifixo de São Damião, na pequena capela de São Damião, que dizia: Francisco vai e reconstrói a minha igreja. Francisco, se assemelhando a algum pastor, vai ao encontro das pessoas que necessitavam de ajuda. E nesta época, as pessoas que necessitavam de mais ajuda, excluídas daquela época, eram os leprosos. Aqueles que eram colocados para fora dos muros de Assis, eram excluídos, eram tirados do convívio da sociedade. Francisco de Assis, no primeiro momento, tinha repulsa destas pessoas, mas vencendo seus medos por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, se coloca a serviço dos irmãos e das irmãs, e ali convive com eles. Convivendo com eles, cuidando deles, está fazendo a vontade de Deus. Não muito distante disso, São Maximiliano Maria Kolbe também se coloca a serviço dos irmãos e irmãs, em especial pelos meios de comunicação. A milícia da Imaculada, que nasce do coração de Deus e toma forma no projeto de São Maximiliano Maria Kolbe, também é uma obra de caridade. Uma obra de caridade que vem do coração de um homem que se assemelha o seu coração ao coração do bom pastor. E no programa de hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. E para isso nós vamos meditar, rezar sobre o Catecismo da Igreja Católica. No programa de hoje, no próximo bloco, eu vou receber o Padre André, que vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre o Catecismo da Igreja Católica. Façamos agora um pequeno intervalo, voltamos na sequência. Olá, estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói. Lembrando que você é convidado a participar conosco, nosso telefone é o 6733 49 23 58,
ou nos mande uma mensagem no nosso WhatsApp 67993 470532. No programa de hoje, Só o Amor Constrói, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Catecismo da Igreja Católica. Comigo aqui nos estúdios da TV Imaculada, o Padre André Márcio Nogueira, que é professor de Teologia e assessor do Regional para a Catequese, também é pároco em Rio Negro, né? Bem-vindo, Padre, ao programa Só o Amor Constrói. Obrigado Frei, boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui hoje, nessa tarde, para conversar com vocês um pouquinho sobre essa riqueza tão grande da Igreja, que é o Catecismo, esse instrumento de transmissão da fé, essa fonte tão importante que está a serviço da catequese na vida da Igreja. Padre, o pessoal de casa está curioso para conhecer um pouquinho mais. O senhor poderia se apresentar, falar um pouquinho sobre os seus trabalhos desenvolvidos, também tanto na Diocese de Coxim como no Regional? Muito bem, eu sou padre da Diocese de Coxim, já sou padre há 17 anos de ministério. Somos em 3 padres ordenados por Dom Antonino, Padre Fábio, Padre Lourival e eu. E já há algum tempo exerço a assessoria em catequese na nossa diocese, e Dom Antonino, que é o nosso bispo referencial da catequese aqui no nosso regional, também me chamou para colaborar na assessoria também do nosso regional. Eu também tenho formação da área da liturgia, colaboro também nessa área e também fiz o mestrado em Roma durante 2 anos, voltei no ano de 2018 em filosofia também. Então, ultimamente, nesse semestre agora, eu estou colaborando com a formação dos futuros padres do nosso regional, a serviço do curso de teologia lá na UCDB, junto das disciplinas de teologia pastoral, também em colaboração com o Padre Fábio, que é o professor dessa área e que foi lá para o CELAM, para colaborar lá com o CELAM. Padre André, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa riqueza da Igreja Católica, que é o catecismo, né? O que significa a palavra catecismo? Catecismo, na verdade, vem da palavra catequese. O catecismo é um instrumento a serviço da catequese. Então, o catecismo ele está a serviço do processo de transmissão da fé, desse ministério na vida da Igreja, que é comunicar a fé, fazer com que as pessoas conheçam mais e melhor a pessoa de Jesus Cristo, conheçam a sua mensagem, se tornem discípulos, missionárias do Senhor. Então, o catecismo está a serviço desse ministério, colabora mais ainda com a Igreja, com todos os membros da Igreja, nesse processo de transmissão da fé, nesse importante ministério de transmissão da fé. Então, quando a gente fala de catecismo, nós estamos falando também, claro, do ministério da catequese. E como que ele surgiu e qual é a sua finalidade, Padre? Na verdade, assim, na Igreja sempre houve uma preocupação de transmitir a fé através de alguns instrumentos. Então, sempre existiram obras, textos, pequenos manuais que trouxessem um resumo dos conteúdos da fé cristã. Mas foi mais recente, no ano de 1566, que, por ordem do Concílio de Trento, o Papa São Pio V publicou o primeiro catecismo da Igreja Católica. É o chamado Catecismo Romano, que perdurou aí por muitos séculos, até que, por obra do Concílio Vaticano II, no ano de 1992, o Papa São João Paulo II publica, então, a edição atual do Catecismo da Igreja Católica. Então, ao longo dessa história, a Igreja foi recolhendo toda a riqueza do tesouro da fé. Isso está condensado, isso tudo está, de certa forma, resumido nesse grande instrumento de evangelização que é o catecismo. E como é que é a estrutura do catecismo e como ele está dividido? O catecismo, ele, na verdade, a intenção do Papa, quando o Papa São João Paulo II publica o catecismo, ele é resultado de um anseio da Igreja. O Concílio Vaticano II, que foi um grande evento que transformou a vida da Igreja nos últimos anos, nas últimas décadas, o concílio, aliás, que agora completa já 60 anos da sua convocação, o concílio deu ordem que fosse revisto o catecismo, aquele antigo catecismo romano, e então o Papa convocou a colaboração dos bispos, das igrejas do mundo todo para a construção desse catecismo que a gente tem hoje. Ele está dividido, ele está organizado
basicamente em 4 grandes partes. 4 grandes partes que cada uma trata de um aspecto da única e mesma fé em Deus, a única e mesma fé na Trindade Santa, a única e mesma fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. A primeira parte trata sobre a profissão de fé. Então, de alguma forma, ele vai falar para nós sobre as verdades da fé que estão lá no creio. A segunda parte trata sobre a celebração da fé, sobre a liturgia, sobre o modo de viver a fé na comunidade, na celebração da comunidade. A terceira parte trata sobre a vida da fé. Então, o modo de viver, de traduzir em obras, de se comportar, de fazer as escolhas diante daquilo que a gente professa. E aí vai tratar diretamente dos mandamentos, por exemplo, né? E a quarta parte do catecismo trata sobre a oração da fé, a oração pessoal, a oração do cristão, a vida de oração que manifesta e ao mesmo tempo nutre, alimenta a fé. Padre, quais são as temáticas tratadas dentro do catecismo da Igreja? Isso, então, como eu estava dizendo, né, cada uma dessas partes que tratam da fé, elas estão divididas em 2 sessões, para a gente poder entender um pouquinho, de maneira mais profunda, aquilo que o catecismo traz. Então, tratando da primeira parte, por exemplo, ele vai tratar sobre o que é a fé, a verdade que a fé em Deus revela, o que é a fé em Jesus Cristo e como essa verdade se torna, então, algo a ser vivido, a fé a respeito da verdade sobre Deus, sobre o ser humano, a verdade sobre a Igreja. Depois, então, na segunda sessão dessa primeira parte ainda, o catecismo pega cada um dos artigos da fé que estão lá no creio, que a gente professa no creio, e vai explicando, vai procurando explicar cada um desses artigos. Você se lembra que na missa dominical a gente proclama a nossa fé, nós professamos a nossa fé? Então o creio pega cada frase do creio, creio em Deus Pai, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo, creio na Igreja e assim por diante. O catecismo pega cada um desses elementos, né, que estão presentes no creio e vai explicando, vai procurando explicar de maneira mais pormenorizada o significado de cada um desses elementos. Depois, então, na segunda parte do catecismo, que é a parte que trata sobre a celebração da fé, o catecismo explica o que é a liturgia, como que ela acontece na vida da igreja, né? Então, quem celebra, como celebra, onde celebrar, tudo que diz respeito à vida litúrgica e às celebrações da liturgia. E aí, então, na segunda sessão dessa parte, vai tratar de cada um dos sacramentos, dos 7 sacramentos. Os sacramentos da iniciação cristã, batismo, confirmação, eucaristia, os sacramentos que, na verdade, ajudam a vida cristã, sustentam a vida cristã, especialmente nos momentos difíceis, que são os sacramentos de cura, né? O sacramento da unção dos enfermos, o sacramento da penitência, depois os sacramentos da comunhão e da vocação, que são os sacramentos do matrimônio e o sacramento da ordem. Então, cada um dos 7 sacramentos. Depois, na terceira parte, essa parte que trata sobre a vida do cristão, o catecismo trata sobre o agir humano, sobre a dignidade da pessoa humana, sobre a sociedade humana, o bem comum, várias coisas relacionadas então à vida em sociedade, à vida na comunidade e sobre o agir do ser humano. Na segunda sessão, ainda dessa parte, o catecismo pega cada um dos mandamentos, os 10 mandamentos, aquilo que a tradição chama o decálogo, cada um dos 10 mandamentos é explicado a partir então daquela inspiração que a gente tem do Evangelho. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. E aí então, na última parte, a última parte do catecismo, ele vai tratar de maneira geral sobre a oração, os princípios da oração cristã, a oração contemplativa, a oração de súplica, a oração que alimenta a vida de fé do cristão, a oração que parte da palavra, da Sagrada Escritura, e depois então, na segunda sessão, a última parte do catecismo, ele vai explicar cada uma das petições do Pai Nosso. O Pai Nosso é a regra da oração
o modelo de oração do cristão. Então, as duas primeiras partes do Pai Nosso, em que se louva, santifica o Pai, e depois cada uma das súplicas que estão ali presentes no Pai Nosso como modelo da oração do cristão. Padre, quando se refere à leitura do catecismo, é uma leitura que se deve fazer corrida, é uma leitura meditada, é uma leitura que deve ser acompanhada com a palavra de Deus? Na verdade, o catecismo, como eu disse, ele é um instrumento, né, a serviço da catequese. Então, é claro que você pode estudar pessoalmente o catecismo, começar do início ao fim dele, fazer um estudo corrido do catecismo. Também é possível. Mas é muito importante que a gente compreenda que todas as ações da igreja que dizem respeito ao ensinamento, a catequese, as formações, os encontros, os cursos, seja de teologia, seja de outras áreas aí da vida da igreja, todos eles de alguma forma têm como inspiração aquilo que está presente lá no catecismo da Igreja Católica. Mas a pessoa pode sim, pode, por exemplo, estudar pessoalmente, pode fazer um estudo pessoal do catecismo, ou ela pode, por exemplo, em família, fazer, programar com a sua família. Eu conheço, por exemplo, grupos de família, grupos de casais que estudam juntos o catecismo da Igreja Católica. Ou você pode consultar o catecismo para alguma dúvida. Você pode olhar algum termo, alguma explicação mais ali que te interesse a respeito dos conteúdos da fé. Padre, muito obrigado. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo. Voltamos na sequência ainda com o nosso bate-papo. Vamos agora um intervalo. Você continua conosco. Lembrando que você pode participar conosco por meio do nosso telefone, que é o 6733492358, ou o nosso WhatsApp 67993470532. Voltaremos na sequência. Olá, estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói. Lembrando que a obra da Milícia da Imaculada nasceu do coração de Deus e através de São Maximiliano Maria Kolbe tomou forma e depois de 100 anos estamos aqui. E você é convidado a participar conosco dessa história, se tornando humilde. Ligue para nós, faça seu cadastro, nos ajude a chegar em mais lugares. O nosso telefone é o 6733492358. O nosso WhatsApp é o 67993470532. No programa de hoje nós estamos conhecendo um pouquinho mais sobre o Catecismo da Igreja Católica e comigo aqui no programa Só o Amor Constrói, o Padre André Márcio Nogueira, que é professor de Teologia, que nos ajuda a entender um pouquinho mais sobre o Catecismo da Igreja Católica. Padre, retornando ao nosso bate-papo, o Catecismo seria a mesma coisa que catequese? Sim, de alguma forma, o catecismo tem uma relação com a catequese. Quem é mais experiente aí talvez se lembre que antigamente não se falava muito de catequese. As pessoas talvez lembrem-se, por exemplo, do catecismo. Aí para a igreja por causa do catecismo. Vai ter catecismo na igreja, as crianças vão para o catecismo. Então, de fato, existe uma ligação íntima entre o catecismo e a catequese. Mas é claro que o catecismo ele é um instrumento. Eu estou aqui com ele, né? Então ele é um instrumento, uma fonte que está a serviço da ação catequética da igreja. A catequese é um ministério que tem a sua ação própria, como no caso dos catequistas, das catequistas, seja de crianças, de adolescentes, jovens ou mesmo adultos, ou também outras áreas da vida da igreja que estão a serviço da educação da fé. Então, tudo que na igreja está a serviço da educação da fé, da transmissão da fé, ou mesmo do anúncio da fé, de alguma forma, todas essas são ações catequéticas. E aí, nesse caso, o catecismo está a serviço dessa ação. Ele é uma fonte, ele é um instrumento da ação catequética. Padre, no catecismo existe esclarecimento sobre dúvidas de fé, como por que fazemos o sinal da cruz e dizemos amém e outras questões? Sim, o catecismo traz, por exemplo, alguns esclarecimentos a respeito de assuntos da vida do cristão. Você pode, por exemplo, recorrer na última parte do catecismo ao índice analítico. Lá você vai encontrar palavras-chave que você tendo uma dúvida sobre essa palavra, perdão, reconciliação,
amor fraterno, Páscoa, Eucaristia, ou outras dúvidas que você tiver, você vai encontrar então nesse índice no final do catecismo que te remete a várias partes do próprio catecismo, onde vem explicados esses termos, esclarecidos, para você conhecer melhor o que a Igreja pensa a respeito desses assuntos. É claro que o catecismo não esgota uma catequese, não esgota um aprofundamento. É importante lembrar que ele é um instrumento universal, está a serviço da Igreja no mundo todo. Então, você vai encontrar aqui uma abordagem geral, uma abordagem bastante geral sobre um assunto, sobre algum tema, mas claro, você pode procurar um conhecimento melhor, você pode procurar também uma catequese mais aprofundada na sua paróquia ou também através de outros instrumentos. Mas é importante recordar, Frei, que de fato o catecismo é uma fonte muito importante. Tem muitas pessoas que vão atrás de outras fontes, vão procurar na internet, vão procurar lá nos canais, né? Ou mesmo na rede social e esquecem que o catecismo é uma fonte preciosa para esclarecer e também para você entender qual a palavra da Igreja, qual é a palavra da nossa Igreja a respeito de um assunto da fé ou mesmo da vida cristã. Padre, você fala da questão de consultar o catecismo, né? Qual seria a importância de termos o catecismo? O catecismo, como eu disse, ele agora completa 30 anos da publicação dele. Então ele é resultado de uma caminhada da Igreja, que veio discernindo em como oferecer aos cristãos, como oferecer ao cristão católico um meio, um instrumento que ele possa sempre recorrer a ele, para conhecer melhor a sua fé, para aprofundar mais ainda a sua fé. Então é muito importante, por exemplo, que uma catequista, é importante que um coordenador de pastoral, que alguém que está a serviço da sua comunidade, conheça bem o catecismo, tenha em mão o catecismo na sua casa, junto da sua família, ou mesmo na sua cabeceira ou lá na sua mesa. Um ministro da comunidade, enfim, todo cristão deve ter, é muito importante que tenha esse instrumento e recorra a ele sempre que necessário para conhecer mais e melhor a própria fé. Padre, como se deve passar a importância do catecismo para nós, para as novas gerações? Qual a metodologia? É interessante essa pergunta, Frei, porque o que a Igreja fez nos últimos tempos? Além de publicar esse catecismo, que é grande, né? É uma obra monumental, a gente pode dizer assim, já há 30 anos, ele teve algumas revisões, passou por algumas revisões, a última foi feita pelo Papa Francisco, mas não ficou nisso. O Papa Bento XVI mandou publicar um compêndio do catecismo, traduzido em palavras mais fáceis, perguntas e respostas, para que as pessoas pudessem ter acesso aos conteúdos do catecismo de forma mais simplificada. Mais ainda, até por ocasião das Jornadas Mundiais da Juventude, o que foi feito também mais recentemente? Foi a publicação do chamado YouCat. O YouCat é uma versão do Catecismo da Igreja Católica para os jovens, para os adolescentes e também para as crianças. Então a gente tem o YouCat para jovens, temos o YouCat Kids para as crianças, então tem várias versões hoje do Catecismo que também traduzem uma linguagem mais acessível para outras gerações também. Então ele é um instrumento muito importante a serviço da catequese e da evangelização das crianças, dos adolescentes, dos jovens e adultos. O catecismo, padre, ele vai trazer vários temas para nós, né? E nos dias de hoje tem alguns temas que são caros para nós, como o tema do aborto, o tema do sacramento do matrimônio e vários outros temas. O catecismo ele vai dar as respostas para essas dúvidas? O catecismo não dá todas as respostas, é importante recordar isso, né? Ele traz os princípios a respeito dessas questões, então ele vai tratar, por exemplo, sobre a dignidade da pessoa humana, sobre a sacralidade da vida humana, sobre o cuidado da vida desde a concepção até o seu fim natural. E aí, é claro, vai posicionar, por exemplo, qual é a opinião, qual que é a verdade da fé que a Igreja compreende a respeito de situações como essa do aborto, ou mesmo situações a respeito do matrimônio, da identidade, da vocação ao matrimônio, tanto no aspecto sacramental, como também no aspecto da vida das pessoas. Então o catecismo traz algumas indicações muito importantes, por isso que é importante conhecer o catecismo,
porque ele vai tratar dos princípios da fé e dos princípios do agir cristão, mas é claro que você não pode ficar somente nele. Você pode procurar, a partir disso, compreender melhor como agir e como decidir a respeito dessas situações da vida. Mas, claro, o catecismo vai ser essa fonte. Padre, nós já estamos chegando ao final do nosso bate-papo. O senhor gostaria de deixar uma mensagem para o povo que está nos assistindo no programa Só o Amor Constrói, da importância do catecismo para a Igreja Católica, ou seja, a importância do catecismo para a nossa vida? Eu gostaria de fazer um convite. Por ocasião, então, dos 30 anos da publicação do catecismo, a CNBB tem feito, ao longo deste ano, de 2022, uma série de lives no YouTube, no canal da CNBB no YouTube, uma série de lives que tratam sobre cada uma das partes do catecismo. Eu faço um convite para você acessar o canal da CNBB e conhecer cada uma dessas lives, procurar, quem sabe, se você ainda não conhece, não viu ainda essas publicações, quem sabe então você acessar e assistindo. Agora, no mês de novembro, eles gravaram a última parte, a parte da oração, que é a parte do Pai Nosso. São 17 vídeos que estão salvos lá no canal da CNBB e você pode então conhecer melhor e ajuda também a entender cada uma das partes do catecismo e a valorizar esse instrumento, Muita gente pode dizer assim, mas catecismo é coisa de antigamente, é coisa já ultrapassada. Não, catecismo é perene, porque tem a ver com o ensinamento da fé, tem a ver com a transmissão da fé. E em se tratando da vida cristã, a transmissão da fé, o anúncio de Jesus Cristo é sempre atual, é essencial na nossa vida. Padre, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Só o Amor Constrói. Foi de grande crescimento para nós entendermos um pouquinho mais sobre o catecismo da Igreja Católica. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Muito obrigado mais uma vez. Você de casa continue conosco. Nós voltamos no próximo bloco com o nosso momento oracional, a qual vamos rezar a coroa de São Maximiliano Maria Kolbe. Olá, estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói. No programa de hoje nós tivemos a participação do Padre André, que nos ajudou a entender um pouquinho sobre o catecismo da Igreja Católica, nos apresentou a sua temática, a pedagogia, o catecismo como obra, como instrumento da evangelização por meio da catequese. Nesse momento a qual nós vamos fazer o nosso momento oracional com a coroa dedicada a São Maximiliano Maria Kolbe, possamos colocar nossas intenções, em especial rezarmos por aqueles que ainda não conhecem, não fizeram uma experiência com nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso que estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido à vossa proteção, implorado o vosso auxílio e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado, pois, com igual confiança a vós, Virgem das Virgens, como a Mãe recorro a vós e me aproximo, e gemendo sobre o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas. Amém. Rezemos com amor e confiança. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós,
especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Oremos. Ó Deus, que destes à Igreja e ao mundo São Maximiliano Maria Kolbe, sacerdote e mártir, ardente de amor pela Virgem Imaculada, inteiramente dedicado à missão apostólica e ao heróico serviço ao próximo, pela sua intercessão, concede-nos sem reserva e para o bem da humanidade, imitar na vida e na morte o Cristo teu Filho, São Maximiliano Maria Kolbe, incansável apóstolo da Imaculada, mártir da caridade, patrono dos nossos difíceis tempos, rogai por nós. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, possamos rezar uma Ave Maria por todas as nossas necessidades, em especial por todos aqueles e aquelas que ainda não conhecem o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Chegamos ao final do nosso programa Só o Amor Constrói, onde meditamos no dia de hoje sobre o Catecismo da Igreja Católica e rezamos sobre as nossas necessidades, os nossos desejos, a qual nós colocamos nos pés de Jesus por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Peçamos a bênção de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde pela intercessão da Imaculada, São Francisco, São Maximiliano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. Tuas coroas, a branca
vermelha, a santidade, um martírio. Eu quero as duas, quero as duas coroas, a branca e a vermelha, a santidade.